Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um treinamento deste congresso Aperfeiçoando e Desafiando os Acolhidos, uma parceria do Projeto Água Viva e da Igreja Presbiteriana de Itaparica. É uma alegria para mim estar com vocês aqui. Meu nome é Tiago Viana, eu faço parte da coordenação do Projeto Água Viva, coordenação de viagens, e vai ser uma alegria a gente falar a respeito de atividades que podemos fazer após uma primeira ação missionária da sua igreja, enfim, do seu projeto de missões. E vai ser um trabalho em que você vai precisar aí anotar, então pegue a sua caneta, pegue o seu papel, fique atento e que a graça de Jesus, o poder do Espírito Santo possa estar com você, ajudando a entender, a compreender e também agregar mais informações para que o reino de Deus, através da sua vida, se expanda ainda mais. Se você já fez uma ação missionária, por exemplo, uma ida da sua igreja até o bairro onde ela fica e foi levado música, teatro e pregação da palavra. Muitos se perguntam o que fazer depois com aquelas pessoas que, quando ouviram o apelo, a mensagem, a palavra, o Evangelho de Jesus e levantaram a mão. Como que a gente vai lidar com essas pessoas? Como que vamos acolher estas pessoas em nossa igreja? Se você faz parte de um grupo, ou se você já teve essa experiência, você é um privilegiado, você é uma privilegiada de poder estar atendendo um chamado, um comissionamento do Senhor Jesus para todo aquele que nele crê e vai dispersar essa mensagem de salvação, o ministério da reconciliação. E alguns textos nos saltam à mente quando a gente fala a respeito de ir e pregar o Evangelho. Tenho certeza que você já se lembrou e já deve ter citado aí Marcos 16:15, né? Depois você pode conferir aí. Mas um texto que é clássico e é muito usado é o que você está vendo aí na tela. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui vale observar pelo menos duas coisas muito simples e muito fortes. Que todo aquele que é discípulo de Jesus e é enviado, é chamado para fazer uma tarefa, uma responsabilidade. Já citei aí 2 Coríntios 5, 18, 20, que fala a respeito do ministério da reconciliação, né? E a partir desta nova realidade, nós somos embaixadores, representantes de Deus para anunciar essa nova mensagem de reconciliação com Deus. A tarefa missionária, então, mais um ponto, ela é uma ordem precisa e deve ser realizada na dependência do Espírito Santo. Ela requer intimidade com o Espírito Santo. Você precisa estar antenado com as coisas de Deus, antenada com as coisas de Deus, para se sentir ambientado, se sentir dentro de uma ação missionária, que aqui a gente vai começar a chamar de uma primeira ação, um primeiro contato com o público, com pessoas que nunca ouviram falar a respeito de Jesus. Vão aí para você algumas palavras-chave. Chamado, envio, responsabilidade, dependência e intimidade. Lembrando aqui que a intimidade é com o Espírito Santo. É possível você também se perguntar, será que realmente, se a gente está indo no poder do Espírito Santo, será que é preciso ter alguma organização, alguma forma de trabalho, algum método, alguma estratégia? Puxa, o Espírito Santo já está fazendo tantas coisas. E para responder essa questão, a gente pode ver
mais um texto que é da instrução que Jesus passa aos apóstolos. E aí o texto diz para a gente que Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. A gente está percebendo aqui que Jesus tinha um objetivo, e a partir desse objetivo, a necessidade de se trazer instruções e orientações para que esse propósito que ele tinha fosse cumprido. Toda ação missionária tem um objetivo e para isso requer um treinamento. Outra passagem muito utilizada no contexto missionário é a comissão de Jesus depois de sua ressurreição, em que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse texto de Mateus fala que devemos fazer discípulos, é um imperativo. Andar ao lado e ensinar todas as coisas que Cristo ensinou. O ensino, então, a gente pode ver que ele é contínuo a ensinar, a guardar todas as coisas, e é bastante coisa, né? E não tem a ver só com ideias, conceitos, tem a ver com prática de vida, tem a ver com novidade de vida. Outra coisa muito interessante que a gente tira é que o discipulado é a ação básica e a ferramenta fundamental dentro de uma estratégia missionária. Qualquer estratégia, aí falando de plantação de igreja, crescimento ou revitalização, precisa considerar o discipulado. Fazer discípulo envolve relacionamento, investir tempo, proximidade. Vai ter um momento em que você vai ter que ter aquela conversa um pouco mais de perto, uma vez que aquele que está caminhando junto com o Senhor nos seus primeiros passos, claro que vai ter dúvida, vai ter dificuldades pessoais, vai ter a velha vida, o velho homem tentando retornar. Então a gente entende que o fazer discípulo, ele é um processo. Então, nesse entendimento, mais algumas palavras-chave aí para você fazer as suas anotações: método, plano, planejamento, organização, coordenação, instrução, processo, relacionamento, proximidade, tempo. Pois bem, após essa primeira ação missionária, lembra? Ali na praça, muitos levantam a mão e a gente não sabe identificar qual o real motivo disso. Uns levantam a mão porque outros também levantaram a mão, e se ele não levantar, ele está fora do grupo e vai ficar chato, vai ficar vergonhoso. Outros levantam a mão para não constrangerem aqueles que estão realizando a sua ação missionária. Outros levantam a mão por um sentimento de grande emoção. Mas, dentre estes, existem aqueles que levantam a mão porque de fato tiveram uma sincera decisão por Jesus. Aqui é importante a gente dizer uma coisa: não tem como a gente dizer, eu vou visitar aquele e não aquele outro. Não.
ainda é um momento para a gente conhecer realmente essas pessoas. Para isso, uma ação muito prática, uma estratégia muito interessante é a equipe da sua igreja, nesse momento em que as pessoas levantaram a mão, levarem fichas e conversar se as pessoas querem receber uma visita, se querem continuar a conhecer um pouco mais a respeito de Jesus, estudar a palavra. Vocês já estão percebendo aqui que a gente já está caminhando aí para uma porta de discipulado. Então essas visitas, esse planejamento precisa ocorrer e são ferramenta de aproximação e porta de entrada para um discipulado. Bom, para isso é preciso, número 1, a formação de um conselho missionário. A gente vai precisar organizar uma equipe para poder acolher e dar todo esse atendimento a essas pessoas da praça. Líderes, pessoas já com experiência na área de missões para compor esse conselho missionário é muito interessante. Número 2, formação e treinamento de uma equipe para o início de um relacionamento com estes que sinalizaram por qualquer motivo que tenha sido dessa decisão por Jesus. Outra coisa, olhando a equipe agora mais aqui do lado de dentro, é preciso o estabelecimento de um relacionamento saudável e duradouro dessa equipe. Comunhão, oração, estudo da palavra, né? Então, esse tópico é muito interessante porque são coisas que já devem acontecer no convívio diário, na rotina da igreja. Uma outra ação muito interessante, então o nosso número 3 aqui, é o culto missionário. A igreja também, de uma forma geral, participa e fica ciente dos acontecimentos. O momento no culto missionário de testemunho desses momentos dessa primeira ação e também deste outro momento que são as visitas, compõe aí esse momento, esse culto missionário, que pode ser realizado aí conforme o conselho da sua igreja ou com esse conselho missionário decidir. Conselho missionário pronto, a equipe já sendo treinada, os cultos de missões já na agenda da igreja, a igreja já orando, se preparando para esse segundo momento de visitação. Ainda, se você faz aí parte da equipe, pode vir aí algumas dúvidas, né? Afinal de contas, como que vão ser feitas essas visitas, né? Que assuntos que nós vamos falar? Quantas visitas vão ser feitas? Será que eu posso ir com o pastor? Essa nossa humanidade traz essa curiosidade, a dinâmica, né? Essa vontade de visitar também, de conhecer um pouco mais quem levantou a mão lá na praça, né? Então tudo isso faz parte da nossa humanidade, né? Mas se a equipe está sendo bem treinada, isso vai ser minimizado. Eu quero propor aqui para você então uma sequência de assuntos que se relaciona ao plano de salvação, ao plano da salvação em Cristo Jesus, que o projeto Água Viva tem usado e tem dado muitos bons resultados quando a gente segue essa sequência de estudos, né? As visitas também a gente gosta de dar a sugestão de serem feitas em duplas, né? E aí o conselho missionário, já com toda a sua sabedoria, vai saber designar as duplas, né? Isso aí é tudo durante o processo de treinamento da equipe, né? E também sabendo o perfil das famílias, das pessoas que vão receber essas visitas, né? Então, a gente sugere que você faça, junto com o seu parceiro ou a sua parceira de visita, entre 5 e 7 visitas, né? Assim como esse roteiro
desses assuntos que podem ser trazidos e devem ser trazidos durante as visitas, eles também seguem aí 7 pontos, né? Então, dependendo da conversa, né, durante as visitas, você pode fazer 4, 5, 7 visitas, 8 visitas, enfim. Então, vai ser um momento em que o relacionamento com quem está recebendo a sua presença e a presença do seu parceiro, da sua parceira de visitação, vai começar a ter um momento de relacionamento, a gente começa aí a ter um pouco mais de proximidade, você vai poder ouvir a experiência das pessoas, né? E isso tudo com embasamento na palavra, né? Então, o primeiro assunto definitivo e muito interessante que a gente pode trazer aqui, que você pode trazer durante essa visita junto com o seu parceiro, com a sua parceira, é a respeito da criação. É Gênesis, capítulo 1, de 1 a 28, falando a respeito da criação de Deus, em que Deus cria todas as coisas, cria o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança, dá a eles a responsabilidade, a autoridade para cuidarem da criação, havia completa intimidade com Deus, a relação de homem e mulher era ideal e também deles com Deus. Então aí é assunto para mais de metro, como a gente diz, né? Lembrando que nessa primeira visita é muito importante você também deixar a pessoa falar, né? Sempre a primeira visita a gente fala um pouco da gente, a pessoa fala um pouco da história dela, fala como foi a reação quando ela foi lá na praça e ouviu o pastor pregar ou a banda de música tocar determinada música, ou teatro, enfim, tem muito assunto aí para você ir estreitando devagarzinho com a sua parceira, o seu parceiro de visitação, essa relação com quem está te recebendo, né? Definitivamente, após a criação, a gente vai ter que falar a respeito da desobediência, do pecado de Adão e Eva, né? O ser humano peca, o ser humano desobedece e ele é desligado da presença de Deus, ele é expulso do paraíso, segundo Gênesis capítulo 3, você pode ir lá com o texto, sempre cite a Bíblia, você sempre se refira à Bíblia, né? Não fala assim, eu acho que Deus criou, não. A Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? E aí, nesse assunto desobediência, é muito possível que quem está recebendo a sua visita possa trazer alguma experiência referente à desobediência. Aí é muito assunto e você pode ir conhecendo a história de vida de cada um com quem você está conversando. O próximo ponto do nosso roteiro fala que nascemos em pecado, somos desobedientes desde o momento em que nós nascemos. O Salmo 51, verso 5 descreve bem isso. Estamos afastados de Deus por causa do pecado e a consequência é a morte. Mas em Cristo, Deus nos oferece a vida eterna. E aí são textos muito clássicos que a gente tem nessa parte aqui do nosso roteiro, Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, que eu gosto muito, porque fala de contrastes, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? A questão dos contrastes é muito legal você trazer durante a conversa, explorar o famoso João 3,16, o João 3,36, que fala que quem crê no Filho tem a vida eterna. E muito provavelmente, depois desse assunto, né, falamos de criação, falamos que a relação com Deus era perfeita, falamos a respeito do pecado, da separação de Deus, da consequência que é a morte, não só física, mas também espiritual, né?
muito provavelmente, possa ter a pergunta, então o que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa é a pessoa admitir que é pecadora e o pecado dela a afasta de Deus. Um segundo momento é reconhecer que Cristo é o único que pode nos ligar com Deus. E Ele, atenção, é o único mediador. Não esqueça de sempre falar da palavra. João 14,6, Atos 4,12, 1 Timóteo 2,5. Então são textos assim que podem muito bem embasar essa conversa que você e seu parceiro, sua parceira, estão levando para quem vocês estão visitando. Após isso, admitir que é pecador, pecadora, a gente deve receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador e ter a certeza da salvação e de uma vida eterna em Jesus. Gostamos muito de, nesse ponto, se há um momento ali de decisão em que a pessoa compreendeu, o Espírito Santo continua agindo e levou essa pessoa a esse momento de decisão real, da gente ler o texto de Romanos 10:9, que é muito importante e está aí na tela para você acompanhar. Esse texto, ele pode se transformar em uma oração. Você pode fazer a oração com a pessoa que ali naquele momento está se decidindo por Jesus como Senhor e Salvador. Seguindo o nosso roteiro, quem recebe a Cristo como Senhor e Salvador tem a consciência de que faz parte de uma nova família e que essa pessoa deve seguir e buscar a santificação. Então aí você tem João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Temos 1 de Pedro, capítulo 1, 13 a 16. Temos Efésios 4:17 a 5:2, que é um texto um pouco mais longo, que fala a respeito da nossa conduta, dessa nova vida que a gente tem, como que a gente tem que reagir, como a gente tem que agir, quais coisas eu devo deixar de fazer. Então é legal que nesse texto de Efésios, Paulo traz aí informações, traz coisas muito importantes de como se levar uma vida em santificação, né? E também a gente tem que dizer que a pessoa que é nova criatura em Cristo Jesus, ela também tem um papel para seguir junto com você, que é de levar o ministério, a palavra de reconciliação a outras pessoas, né? 2 Coríntios, de novo, 5, de 18 a 20. Então, se nós temos aí um roteiro, fica muito mais confortável para a gente fazer essas visitas, né? Eu quero passar agora, indo já um pouquinho mais para o final do nosso treinamento, algumas dicas que são muito práticas a respeito da conduta que a gente deve ter. A gente acabou de tratar dos temas, daquilo que a gente vai trazer e conversar com as pessoas, mas a conduta nossa, da dupla que for visitar a casa, ela também tem que ter uma atenção redobrada, tá bom? Quero ver com você agora, então, na tela aí, dicas práticas. Vamos para a primeira? Dependendo do público da casa, selecionar alguém na faixa etária mais próxima. Vamos dar só um exemplo aqui. De repente, você está visitando aí um casal com criança pequena. Puxa, leve a sua esposa ou esposa. Leve o seu marido, vocês que já tiveram experiência com criança pequena, ou às vezes vocês têm uma criança pequena, né? Às vezes pode ter uma afinidade melhor. Muito interessante, né? Chegar sempre com calma e simpatia nas casas. Controle a euforia. É muito interessante
porque na nossa humanidade, na nossa curiosidade, a gente acaba deixando transparecer algum tipo de euforia, né? Vamos transformar isso em simpatia, em alegria, né? E lembre-se, durante a conversa, é isso mesmo, é uma conversa, é um diálogo. Apesar do tema, apesar do roteiro que vocês têm que seguir, lembrem-se, é uma conversa, não é um monólogo. Deixe que quem está recebendo a visita diga a você onde se sentar, por onde passar, etc. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes a gente acha que a gente está na nossa casa. E apesar de ser uma dica muito simples e até engraçada, elas podem definir muitas coisas. Sempre que houver oportunidade, convoque os outros membros da casa para participar da conversa. Normalmente, isso acontece naturalmente. Entretanto, se não acontecer, veja a possibilidade de chamar outros para participar também. Mas olha só, não insista, tá? Se te oferecerem café ou suco, procure não recusar. Se tiver alguma dificuldade com isso, peça uma água. Busque sempre manter o foco no que é essencial. É melhor que quem você está visitando aprenda bem o que é importante e essencial do que ficarem ouvindo muitas informações. As muitas informações causam confusões e podem facilitar o esquecimento. Faça perguntas. Confirme se a pessoa entendeu o ensinamento. Muitas vezes, quem você está visitando está toda hora balançando a cabeça, mas pode não estar entendendo. Por isso que é sempre importante você perguntar: você entendeu? Os exemplos do cotidiano facilitam também a ilustração daquilo que você quer passar. Evite também as gírias. Seja claro, seja clara. Cuidado com a síndrome do púlpito. E aqui pode parecer engraçado, mas às vezes a gente acha que é pastor e começa a pregar, muda o tom da voz e começa a falar palavras que as pessoas que não andam nas igrejas não conhecem. Cuidado com evangeliquez, hein? Enquanto seu parceiro ou parceira estiver falando, é muito importante que o outro esteja orando. Entretanto, é interessante que a pessoa que está orando procure acompanhar a conversa. Não precisa orar de olho fechado. Cuidado para não ficar interrompendo o seu parceiro de visita simplesmente porque ele não está falando da forma que você falaria. Ore para Deus capacitá-lo e só interrompa quando realmente for necessário. Evite confrontar quando as opiniões forem diferentes. Pois é, tem hora que você tem que recuar um pouco no ânimo e voltar falando diferente, mostrando como a Bíblia se refere a determinado assunto que surgiu durante a conversa. Não é preciso responder a todas as perguntas que porventura sejam complicadas. Você pode muito bem usar a seguinte técnica. Podemos falar isso numa próxima visita? Crie expectativa. Esteja atento às reações de quem ouve sobre o Evangelho. Crie um ambiente relacional. E claro, antes de toda visita, a preparação em oração e intimidade com o Espírito Santo deve estar 100%. É preciso que nossas igrejas sejam um ambiente acolhedor a estes a quem estamos em processo de visitação e de pré-discipulado ou discipulado, né? Para essas pessoas que estão chegando, as nossas igrejas, então, precisam ser um ambiente acolhedor. Nós precisamos ser pessoas que acolham bem essas pessoas que
que estão começando a chegar, né? Olha o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 15, verso 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. E ainda, no mesmo capítulo, verso 2, agrademos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim o edificaremos no Senhor. É hora da gente olhar mais para o outro do que para nós mesmos. É muito interessante esse olhar de Paulo, né? Na comunhão dos santos, a presença de Deus promove vida e bênção, isso é salmo. Promove edificação, consolo, novos desafios para quem está chegando e para nós também. São 2000 anos que Jesus veio e pediu para fazermos isso. Ele treinou uma equipe. Hoje ainda há pessoas para conhecerem a Jesus. Porque depois de tanto tempo ainda temos que ensinar as pessoas a fazer missão? É outra pergunta que pode surgir, né? Será que não deveríamos saber tão bem a respeito desse assunto como sabemos tão bem a respeito de outras coisas? Que os trabalhadores que sonhamos em ver para esta grande colheita sejam homens e mulheres que antes de lançar mãos de métodos, se lançam nas mãos de Deus, homens e mulheres com atitude estratégica, mas movidos pelo Espírito Santo, que eu e você estejamos no meio destes. Que Deus nos abençoe. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Puras milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos.